Turma, esta aula é uma continuidade do assunto de botânica, produzido especialmente para os meus alunos do segundo ano, com foco no seu aprendizado sobre a estrutura das angiospermas, que são as plantas com flores. Assim você vai conhecer sua organização em tecidos e órgãos vegetais. Observando o corpo de uma angiosperma, que órgãos ela apresenta? Órgãos que formam a estrutura básica do vegetal, que são os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e os órgãos que são responsáveis pela reprodução, os órgãos reprodutivos, flor e fruto. Analisando esta fotomicrografia de uma raiz retirada a partir de um microscópio, podemos verificar que a raiz é formada por inúmeras células. Nesta raiz, há diferentes tipos de tecidos vegetais. Um tecido vegetal é um agrupamento de células que vai desempenhar uma determinada função, como, por exemplo, a protoderme é um tecido vegetal que é responsável por originar o revestimento externo da planta, que é a epiderme. Então, como se formam os órgãos vegetais? A partir de tecidos que desempenham diferentes funções que estão associados. Tecidos de crescimento, condução de seiva, revestimento, preenchimento, armazenamento e fotossíntese, sustentação, excreção e secreção. Esses tecidos em conjunto formam os órgãos da planta. O tecido que possibilita o crescimento de uma planta jovem e a continuidade do seu desenvolvimento é o meristema. O meristema é um tecido que origina outros tecidos. No ápice de uma planta jovem, por exemplo, protegido por folhas, tem o meristema apical do caule. Ele é responsável pelo crescimento da planta em altura. Ali tem muitas células se multiplicando e originando novas partes da planta. No outro extremo, há o meristema apical da raiz, que possibilita o seu crescimento. Tem outros meristemas localizados em diferentes pontos da planta, que promovem o crescimento dos ramos e das folhas. Os meristemas primários, eles permitem o crescimento vertical da planta em altura, enquanto os meristemas secundários possibilitam o seu crescimento em espessura ou largura. O meristema ele origina outros tecidos. Então, meristemas primários são a protoderme, o procâmbio, o meristema fundamental. A protoderme origina a epiderme, o meristema fundamental origina o córtex da planta, o procâmbio origina o cilindro central, que é onde estão os vasos condutores. Já os meristemas secundários são o câmbio e o felogênio, eles que possibilitam o crescimento da planta em espessura. O câmbio origina floema e xilema secundários e o felogênio origina o suba e a feloderme, que são participantes das regiões mais externas da planta, como da casca, por exemplo. Aqui nessa tabela temos ainda a descrição dos tecidos da planta adulta. As plantas possuem um sistema de condução de substâncias. De maneira bem didática e simples, o xilema e o floema são os vasos que compõem o sistema vascular da planta. O xilema transporta a seiva mineral, conduzindo água e sais minerais da raiz a todas as partes da planta. As células condutoras do xilema, elas têm o citoplasma e o núcleo que degeneram, ou seja, a célula morre e sobra apenas as paredes celulares. Essas células estão umas sobre as outras, formando um canal que ascende pelo interior dessas células, havendo outros tipos celulares próximos que armazenam substâncias e auxiliam na sustentação da planta. Já o floema transporta a seiva orgânica para todas as partes da planta. A seiva orgânica é um líquido que contém água e carboidratos provenientes da fotossíntese e, em geral, o floema está localizado externamente em relação ao xilema. Em algumas plantas, inclusive, o floema faz parte da casca. As células condutoras do floema, elas permanecem vivas, mas perdem núcleo e algumas organelas. As células apresentam algumas perfurações em alguns pontos por onde passam as substâncias entre as células que estão sobrepostas.
prepostas. Próximo ao floema, há células companheiras que nutrem as células condutoras e há outros tipos de células de sustentação, como os esclereídeos, que se apresentam de forma isolada ou em feixes, formando fibras. Na epiderme pode ocorrer a presença de alguns anexos, como por exemplo os acúleos da roseira, por vezes confundidos com espinhos, mas os acúleos não têm origem caulinar e nem continuidade dos vasos condutores. Os pelos são outro tipo de anexo que pode ter uma função repelente para alguns outros seres vivos. Os estômatos são estruturas importantes para as trocas gasosas da planta. Eles se abrem e fecham, possibilitando a entrada de gás carbônico, saída de oxigênio, além da transpiração de vapor de água. Pode ocorrer ainda a presença de espinhos, que são modificações de caules ou folhas, possuem vascularização e geralmente são lenhosos.